Eu vou explicar. Eu tenho que avaliar. Não. Ó, à medida que as pessoas forem convidadas, com exceção dos advogados, os advogados de preferência sempre em pé, certo? Seja de acusação, de defesa, de interrogatório ou de apresentação de provas, preferencialmente todos sempre de pé, certo? As testemunhas. Como? Tem que fazer em pé, aqui desse lado. Pode ser. Porque durante a fala eles podem se movimentar, não tem? Então, sabe eu? Oi. Eu tenho uma dúvida, como vou entregar as provas? Sim. Tira do saco plástico, entrega vocês ou entrega no saco plástico? Tanto faz. Você. Como vocês preferirem. Vai ficar... Deve lembrar que depois que você vai virar curso, vai colocar. Podemos começar já? John, tá pronto? É pra ficar em pé já? Ou só quando ela chegar aqui? Não, eu vou. Podem ficar sentados mesmo. Aí na hora eu vou passar a palavra para um, passar a palavra para outro. Certo? Esses estão prontos, né? Vou iniciar, certo? Certo. Então, bom dia a todos. Bom dia. Está aberta a sessão do júri simulado, referente ao caso do jovem Damião, personagem do conto O Caso da Vara, de Machado de Assis. Hoje iremos ouvir a acusação e a defesa, suas testemunhas, e ao final daremos o veredicto. Então eu peço o respeito e a atenção de todos vocês que estão aqui presentes. Lembramos que este ano vai ser a reflexão sobre relações humanas e seus limites, certo? O objetivo é ouvir os argumentos com respeito e o espírito crítico, né? Então, tem que existir esse respeito aqui na empresa que os trabalhos não atrasarem, né? Então, sendo assim, eu passo a palavra à acusação para apresentar sua tese inicial. Vocês têm, a partir de agora, 10 minutinhos para fazer a apresentação da tese inicial da acusação. Não, ele é defesa. Não, só Ele é acusação, depois sou eu. Esse é o seu, né? Levanta. Levante. As coisas. Bom dia, meritíssimo juiz. Bom dia. Nós, membros do tribunal, hoje viemos aqui para julgar o caso extremo e cruel. O réu filho do senhor Virgílio é acusado por ser cúmplice e participante na agressão da escrava, que não podia se defender, e cujo mesmo era uma mulher trabalhadora e de uma excelente mãe, e foi tratada por maus tratos frequentes pelo senhor Virgílio. Pode continuar. Ainda assim, o réu não apenas ignorou os pedidos de ajuda da vítima, como também assemelhou-se ao senhor de engenho nas agressões, dando continuidade e rotina de maus tratos. A atitude do réu, ainda mais condenável, tendo em mente sua posição favorável como filho do senhor de engenho, ele tinha capacidade de reverter e dar uma segurança à vítima, mas preferiu acobertar e juntar-se aos pais, dando prosseguimento aos atos de violência. É isso? Quem mais? Continua lendo. A tese de vocês, vocês têm tempo de vocês. Para nossas teses, nós iremos utilizar as 3 teses, que a primeira que vai ser a omissão, né? O Damião, a auxílio à lesão e a Lucrécia, o fato de Lucrécia não ser escravo. Para apoiar, né, nessa crítica, trouxemos aqui alguns artigos da Constituição e também do Código Penal. A Constituição de 1984, no artigo 6, diz que todos são cidadãos brasileiros. O artigo diz que todos que nasceram no Brasil, sendo livres ou estrangeiros, uma vez que não residam no Brasil, são cidadãos brasileiros. Já que na lei PJ diz que a partir do momento que, de 1831, todos os escravos que vieram do Brasil são livres. E como um caso se trata da década de 50, não tem como Lucrécia ser um escravo, já que era menor, não pode ser escravo, já que a escravidão já tem sido proibida. Além disso,
disso, nós temos o artigo 139 da Constituição Política, que diz que a violação dos direitos civis e políticos dos Estados brasileiros, que tem por base a libertação e segurança de vida e a propriedade, é garantida pela Constituição Império de maneira seguinte. O primeiro artigo diz que nenhum cidadão pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei, que é uma coisa que é relatada por Lucrécia. Além disso, nós temos o artigo 8, que diz que a lei será igual para todos, que é proteger e que é castigo, a recompensa em função dos merecimentos de cada um. Ou seja, Lucrécia também está assistida por esta lei. E também que são proibidos açoites, a tortura, a marca de ferro quente e todas as penas cruéis, que está escrito no artigo 19. Também nós temos o Código Criminal do Brasil, que foi colocado em 1930, no qual o artigo 2 diz que é um crime toda ação ou omissão contra as leis penais que foi causada por Damião, e além também da ameaça a alguém, que foi causada por Lucrécia. Também nós temos o artigo 3, que diz que é um crime se a pessoa tiver fé no que fez. E o artigo 5, que diz que todo o cúmplice também é declarado criminoso. E além disso, nós temos o artigo 16, que diz que agrava, né, esse julgamento o fato de ter cometido um crime à noite, que foi o que aconteceu, e além disso no lugar erro, ou seja, dentro de casa. Também tem o delinquente cometido um crime, o abuso de confiança de Lucrécia, já que Lucrécia confiou nele e ele não cumpriu o que prometeu, e também ter cometido um crime em esperança de recompensa. No caso, que estava esperando de Sinha Rita que desse alguma coisa para ele. Finalizada a acusação? Sim. Eu também, então muito obrigado. Agora eu passo a palavra para a defesa se manifestar. Bom dia. Bom dia. Excelentíssima juíza, senhor juiz. Bom dia ao júri, todos aqui presentes. Bom, senhor Damião, o réu que nós estamos representando aqui, que vamos defender no dia de hoje, foi acusado do crime de compactuar com a agressão feita por Sinha Rita contra sua empregada Lucrécia. Porém, nós aqui, como os senhores podem perceber, nosso cliente não está em mínima capacidade para tomar qualquer decisão. E isso, nós vamos mostrar daqui para frente, quando nós vamos mostrar as provas, que a senhora Letícia vai apresentar. Trouxemos alguns laudos feitos tanto pela perícia do Tribunal Judiciário daqui, quanto do Hospício para Alienados Pedro II, que fica um pouco afastado, onde residia o senhor Damião na casa de sua família antes de ir para o seminário. Diferente do que o meu colega falou, como é apresentado, tanto até mesmo no caso, no conto, Lucrécia não era uma mulher trabalhadora, até porque ela não era considerada uma mulher. Ela tinha 11 anos. Ela era uma menina órfã, uma filha de uma ex-escrava que já havia falecido, e, como um ato de bondade de senhora Rita, abrigou a menina na casa. E, em troca, ela ofereceu seus serviços para pagar a sua estadia, comida e tudo que ela pudesse precisar. Só que assim, ela brigou de forma que ela não a trataria como filha, ela a trataria como uma sócia que, em troca, daria seus serviços para ela. Limpar a casa, cozinhar, cuidar das coisas, ajudar os capatazes na fazenda e tudo que ela pudesse precisar. Um acordo feito entre Lucrécia e Sinha Rita de forma oral. O senhor réu, ele foi mandado pelo seminário, pelo seu pai, no início do ano, entre maio e junho, após ter recebido um laudo médico, psiquiátrico, de que era louco, apresentando imbecilidade moral, o que pode apresentar delírios, situações que podem ser constrangedoras para as pessoas que possam estar ao redor dele, e atos que não dá pra, como eu posso dizer, ele não tem a mínima noção do que ele faz, de forma fácil, que seja mais fácil de entender. E Sinha Rita, no dia do ocorrido, pediu para que ele fosse entregar a vara, pois Lucrécia havia descumprido com seus
combinados, não fazendo o que ela havia pedido, que no caso seria um bordado. Ela estaria descumprindo um acordo oral entre elas. Damião não estava em sã consciência no dia. Ele havia procurado a casa de Sinhá Rita anteriormente para buscar abrigo, pois o seminário era maltratado e tratado como um demônio. Porque isso foi a verdadeira razão por seu pai ter mandado para o seminário, porque tinha vergonha do filho. Ele acreditava que o filho não tinha imbecilidade moral, não acreditava no diagnóstico do filho. Ele acreditava que o filho, na verdade, tinha um demônio no corpo, sendo ele proveniente de uma família muito católica, muito cristã, muito devota. Ele, mandado para o seminário, ficou sem seus remédios, que ele havia tomado durante o tempo que estava internado no hospício. Porém, passados os dias de seminário, o remédio parou de fazer efeito porque não foi dada a medicação correta para o réu. O réu, em um momento de insanidade, pulou o muro do seminário, fugindo de lá, porque era muito maltratado, e foi para a primeira casa que ele lembrou que sabia que era lá perto, a casa de Sinhá Rita. Lá encontrou Lucrécia, uma menina que, apesar da carinha de anjo, por assim se dizer, coagiu o réu a apadrinhá-la para que ela pudesse se desfazer do acordo oral que tinha feito com Sinhá Rita. Para que ela pudesse ser livre, por assim dizer, coisa que ela era. Porém, como já falei muitas vezes aqui, havia feito um acordo oral que só poderia ser desfeito caso ambas as partes concordassem. Sinhá Rita manteve o acordo dela, deu casa, comida e alimentação. Porém, Lucrécia, já crescendo no início da puberdade, decidiu desafiá-la e não queria mais ficar dentro daquela casa. Pediu ajuda ao réu Damião, que não estava em estado de lucidez. E no momento da agressão, como eu já falei, o réu não estava no momento de lucidez. Sinhá Rita, que foi quem estava o ajudando com o caso do seu pai, para que ele ficasse longe do seminário, pediu para que ele fosse buscar uma vara de madeira para que pudesse aplicar o castigo em Lucrécia. Ele, por alguma razão, que não podemos entender, o cérebro dele, ele foi. Era uma coisa natural, vista que a testemunha estava ajudando ele a ficar longe de um lugar que não fazia bem para ele. Ela disse que confiou nele, mas como ela poderia confiar numa pessoa que claramente não está em estado de lucidez? Está em estado de insanidade, como já vai ser provado mais tarde pelas provas aqui, como o laudo, o receituário médico, os remédios que foram achados na casa de Senhor Damião, no quarto do seu pai, que foram escondidos. Inclusive só foi achado uma caixa do medicamento, porque outros dois eram medicamentos orais em líquido, que possivelmente foram jogados no ralo de pias ou até mesmo no quintal de sua casa. Foi achado vazio. Só havia o pote do remédio. Tendo em vista isso, o Senhor Damião não pode responder por seus crimes, como está escrito o porquê que Sinhá Rita deu castigo a Lucrécia vai além do bordado. Antes disso, na noite do crime ocorrido, Sinhá Rita estava entrando em seu quarto para ir trocar de roupa antes de jantar e encontrou Lucrécia vasculhando suas coisas enquanto estava com uma pulseira nas mãos. Pulseira essa de Sinhá Rita. Ela, muito brava, na hora decidiu castigá-la e acabou pedindo para que Damião entregasse a vara para ela, tanto pelo motivo dos bordados quanto pelo motivo do roubo, visto que Lucrécia já morava na casa dela há anos e poderia ter roubado outras coisas além da pulseira. Porque, como eu disse, ela precisava fugir, ela queria fugir daquele lugar, porque ela estava num momento de rebeldia. Ela poderia muito bem ter pego, tentado vender e fugir daquela casa, descobrindo com um acordo oral entre ela e Sinhá Rita. De acordo com a lei, com o artigo 26 do Código, é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinado de acordo com esse entendimento.
E temos também a redução de pena, que pode ser ocasionada por problemas mentais e psicológicos. Parágrafo único. A pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços, se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento incompleto ou retardado, não é inteiramente capaz de entender o caráter ilícito ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Eu não estava em estado de lucidez, como podemos ver claramente aqui. Visto isso, não poderia omitir um crime que não tinha capacidade sequer de entender o que estava fazendo. Agradeço. Muito obrigado à defesa. Advogado, não tinha uma dúvida. Ele está medicado agora? Não. Está sem remédio? Não, sem medicação, porque o laudo policial detectou que ele precisava estar em estado de completamente consciente, não poderia estar com nenhum remédio. Sem nenhum remédio para auxiliar. Perfeitamente. Perfeito. Então, agradecemos a defesa e agora a gente vai passar aos interrogatórios. Certo? Nessa fase a gente vai ter aí, cada um tem 2 testemunhas, né? Cada parte tem 2 testemunhas e 5 minutos a gente vai ofertar tanto para a parte acusatória quanto para a parte de defesa interrogar cada uma das testemunhas, certo? Então, cada um de vocês, cada parte vai ter 5 minutos. Então a acusação pode chamar a sua primeira testemunha. Eu relembro que é necessário que as testemunhas falem, apesar de poderem estar sob algum efeito emocional, psicológico, de ansiedade, mas eu peço que mantenham a calma e que todos possam se pronunciar. Eu peço também que as perguntas sejam claras e respeitosas e que a testemunha responda aquilo que for perguntado. Então, a acusação pode chamar a primeira testemunha e proceder com o interrogatório. Bom dia. Seu nome? Manuel. Posso começar? O advogado vai iniciar com as perguntas ou a testemunha vai dar o depoimento por conta própria? Vai falar por conta própria. Perfeitamente. Então, Manuel, se identifique, diga qual é o seu grau e sua relação com o caso e pode iniciar. Meu nome é Manuel, eu sou escravo da casa. Pode falar mais alto, por favor. E quando o Damião chegou na casa, Sinha Rita mudou o jeito que tratava nós. Mas logo de manhã, eu vi a Sinha Rita ameaçando Lucrécia com a vara. Além disso, lá de fora, eu vi as moças passando pela praia. E com um homem estranho, que logo de manhã estava dando ordens para as meninas lá de dentro da casa. Quando já estava escurecendo, eu já ia dormir. Eu escutei um grito de Sinha Rita. Eu fui correndo para a casa grande espiar o que estava acontecendo da janela. E eu vi Sinha Rita batendo em Lucrécia com a vara. Ela clamava para Damião, que não fazia nada. Ela ficava olhando com olhar frio, sem pena nenhuma do sofrimento da menina. Além disso, ele deu outra vara para Sinha Rita, já que a outra tinha quebrado. Após isso, no outro dia, Sinha Rita foi para a cidade. Eu fui correndo para casa para pegar a vara e passar ela para defender Lucrécia. Mas Damião me ameaçou, dizendo que ia me devorar
caso eu entrasse novamente na casa. Passando o dia, Sinha Rita voltou. E, logo após isso, o homem estranho foi-se embora, deixando o Lucrécio com um olhar triste e de sofrimento que poderia ser visto por qualquer um que estivesse lá. Perfeitamente. Você disse que viu as moças conversando. Você pode repetir essa parte, por favor, começando com um homem estranho, só para ficar mais claro. Logo de tarde, eu vi as moças passando lá de fora da casa. Um homem estranho, que logo de manhã estava botando ordem nas meninas de dentro da casa. Perfeitamente. A acusação vai fazer alguma pergunta à testemunha? Não, opa, então eu posso passar a palavra já para a defesa. A defesa tem direito a fazer perguntas. A testemunha. Infelizmente, não. Eu, enquanto não poderia estar fazendo pergunta, porque eu não escutei uma palavra que ele falou. A advogada pode vir até aqui, por favor. Pode ficar aí. Senhor Manuel, eu vou pedir que o senhor, mais uma vez, dê o seu depoimento, dê a sua versão, mas que dessa vez o senhor possa ser um pouco mais claro e que se faça entender em questão de volume de voz, certo? Eu vou dar mais... O senhor levou 2 minutos, quase 3 minutos para se manifestar. Eu vou colocar mais ou menos esse tempo para que o senhor possa repetir a versão da história, para que a advogada possa entender e posteriormente poder fazer as perguntas que forem pertinentes. Pode iniciar. Quando Damião chegou a casa, Sinha Rita mudou o jeito de como tratava ele. E logo de manhã, eu vi Sinha Rita ameaçando Lucrécio com a vara. Passando pela casa, eu vi as moças. Só um minutinho. A senhora pode controlar o réu, por favor? Pedir para ele tentar fazer com que ele fique... Porque... Só um minuto para que a gente possa prosseguir. Feito? Pode continuar. Eu vi a moça e o homem estranho passando lá de fora. E logo de manhã, o homem estranho estava dando ordens para as meninas de dentro da casa. Quando ia escurecendo, eu já estava indo dormir. Eu escutei um grito de Sinha Rita. E eu fui correndo para a casa grande e espiei o que estava acontecendo pela janela. Eu vi Sinha Rita batendo em Lucrécio com a vara. E clamava para Damião, mas ele não fazia nada. Ele ficava olhando com um olhar frio, sem dó nenhuma do sofrimento da menina. Além disso, ele foi buscar outra vara, já que a outra tinha quebrado. No dia seguinte, Sinha Rita foi para a cidade. Eu fui correndo para dentro da casa para pegar a vara e guardar para proteger Lucrécia. Mas Damião me ameaçou, dizendo-me dedurar para Sinha Rita caso eu entrasse novamente na casa. Logo no outro dia, o homem estranho foi embora e deixou Lucrécia com um olhar de tristeza e sofrimento, visível para todos que estavam no duelo. É isto? Feito. A advogada de defesa quer fazer alguma pergunta? Testemunha? Vou fazer uma. Claro. O senhor disse que Damião lhe ameaçou, dizendo que iria lhe dedurar para Sinha Rita. Quais são as palavras usadas? Caso você entre aqui novamente, eu vou falar para a Sinha Rita o que você fez. Pois. E, bom, o homem estranho. Ele botava ordem dentro da casa para as meninas e às vezes castigava elas. Como que ele estava assim? Meio alto, com castanhos e cabelo liso. Bom, já que a advogada tem mais perguntas, a defesa pode chamar sua primeira testemunha.
castigar a música do Cresce. Meu nome é Rita. Eu resolvi castigar o Cresce porque eu peguei ela roubando as minhas coisas da casa. Ela roubou tudo para mim e eu acabei pegando ela de A senhora é Rita, sim, a Rita. Perfeito. Já ensinou o documento dela? Ela falou porque já chegou a quase pedir para ele. Eu acabei castigando o Cresce pelo fato de que ela roubou muito mais mês. E eu acabei tomando muito estresse, acabei castigando ela. Pelo vídeo salvar ser muito mais legal que eu acabei castigando ela. Perfeitamente. A defesa vai fazer alguma pergunta para a testemunha? Pode ficar. Senhorita, por que a senhora insistiu que o Damião entregasse a vara? Porque eu queria castigar o Cresce, ela não roubou. Então. E a senhora não conseguiu desconforto do Damião, não? Bom, o único desconforto que eu via nele era que ele já tinha mostrado antes, como tiques, dizer que estava lendo coisas, e ele ia sozinho. E mesmo assim, insistiu para ele entregar a vara. Só isso? Perfeitamente. E a acusação vai fazer alguma pergunta à testemunha? Por favor. Vocês têm 5 minutos. Senhora Rita, se o Cresce podia fugir, você libertou ela? Então, já que ela queria fugir, segundo ela, comunicou para você e você não libertou. Bom, no Cresce ela nunca demonstrou bem fugir. Ela estava tranquila, dava tudo a ela, comida, tudo, e ela chegou num momento de estresse e só queria sair. Como é que ela está tendo uma vida tranquila se nós estamos no julgamento que ela levou uma varada sua? Ela não era essa boa pessoa, não. Ela me roubou, ela fazia muitas coisas, ela estava entrando no celular da pessoa, ela me roubava, ela brincava comigo, ela também não era essa pessoa boa. Mas, se ela está sofrendo, obviamente que ela vai estressar seu sentimento. Mais alguma coisa? Se o réu tem problemas mentais, quando a advogada pediu para ele falar, não está nem falou. Isso é forçado, não? Eu peço que o senhor possa fazer. Eu peço que o senhor faça perguntas que tenham relação com.
A acusação tem mais alguma testemunha a trazer? Acabou? Seria a testemunha? Não, vai. Bom dia. Bom dia. Como é seu nome? Carlos. Carlos. Você vai fazer algum... A acusação vai fazer alguma pergunta já inicialmente ou primeiramente ele vai dar o testemunho dele? Pode ir, Paulo. Então, Eu ia falar com perfeitamente. E o senhor tem a partir de agora 5 minutos, certo? Eu sou amigo de Damião, lá do seminário, e certa noite eu acabei recebendo uma carta dele. Na carta tinha escrito desde a parte que ele fugiu do seminário e tal, e o caso da vara. Lendo a carta, não percebia assim, que ele tinha algum tipo de problema, coisa assim do tipo, e que ele poderia ter feito alguma coisa em relação à vara. Ele poderia ter feito. Perfeitamente. Encerra isso. Então você é um... Só um minutinho. Então você é um colega de seminário de Damião. Isso. E ele deixou uma carta. Ele me enviou uma carta. Ele te enviou uma carta. Nessa carta ele relatava... Sim. O quê? Ele tinha, desde a parte que ele fugiu, tudo que estava passando ali, depois de ter fugido, até o caso da vara. Mas ele falou que tinha algum problema? Não, nunca percebi que ele tinha algum tipo de problema. Perfeitamente. A acusação vai fazer perguntas à testemunha. Então pode o tempo vai correndo. Queria saber Peço que os demais permaneçam em silêncio, por favor. como o Damião agia no seminário. Ele agia normalmente ou ele sempre aparentou ter casos, problemas? Bom, ele sempre foi uma pessoa muito amigável, muito boa. Sempre que eu estava com ele, ele era uma pessoa normal, sem nenhum tipo de problema. E você via se ele tomava algum tipo de medicamento ou não? Não. Só isso. Perfeitamente. Só um minutinho. Janaína, você. A defesa tem direito a fazer perguntas à testemunha. O senhor alegava que Damião não tomava medicamento, certo? Uhum. Mas que garante que Damião, no seu privado, não tinha seus momentos de insanidade? Você acha que ele era uma pessoa normal, agia normal, todos seus momentos sozinho? Ou você acha que, não sei, Bom, como eu disse, sempre que eu estava com ele, ele era como uma pessoa normal. Não sei em relação a quando ele estava sozinho, mas quando estava comigo era normal. quando Damião entrou no seminário, ele tinha acabado de ser hospício, então simplesmente ainda tinha um pouco de remédio no organismo, né, assim. Pode ser que ele tomava por ter parado recentemente, continuava estável ainda, mas no seu momento sozinho. Não sei. Você nunca me contou nada sobre isso. Como é que ele era tratado antes? Né? Ele sempre foi, pelo menos quando eu via, sempre tratado como uma pessoa boa, assim. Me elogiava ele. Isso aí. Você sabia da relação dele com o pai?
Não, ele não me contou não. Isto? Você sabia que ele tinha saído de um hospício? Ele nunca me contou nada. No seminário, durante as orações diárias, durante os terços, ele nunca apresentou nenhum tipo de comportamento que o senhor pudesse Nunca não tem nenhum comportamento comum. pressupor. Perfeito. Ok. Muito obrigado. A defesa possui mais alguma testemunha para trazer? A nossa minha testemunha não foi comparecer. Testemunha de vocês não foi comparecer. Sim. A gente pode chamar o réu para testemunhar? Perfeitamente. Agora a gente vai passar para o réu e para a vítima se manifestarem, certo? Nesse caso, primeiro, eu convoco a vítima, a senhora Lucrécia, a dar o seu testemunho. Bom dia. A senhora vai responder perguntas acerca da sua parte, ou primeiro vai prestar o seu depoimento? Primeiro vou prestar. Perfeitamente. A senhora tem 5 minutos. Eu peço à defesa que, por favor, mais uma vez, possa auxiliar o réu para que ele... Bom, o réu não está em um momento de lucidez. Eu não posso controlar sem documentação que foi produzida pelo tribunal para que ele possa responder com clareza as perguntas. Então eu peço que a senhora possa retirar ele por um momento para fazer com que ele se acalme. Ô juiz, posso fazer uma pergunta? Sim. Eu estudando há poucos instantes atrás, você não falou e falou? É porque assim, ela Ele está no momento de insanidade. Se ele vai me obedecer ou não, é com ele. Eu tenho. Então a gente está na simulação, esqueci de tirar. Bom, eu peço que as partes mantenham a tranquilidade e a calma para que a gente possa continuar com o julgamento. Silêncio, por favor. A testemunha pode prestar o depoimento, a senhora tem 5 minutos, certo? Se identifique para que a gente possa iniciar a contagem do tempo, por favor. Qual é o seu nome e qual é a sua relação com o caso? Sou Lucrécia. Perfeito. Foi uma órfã que me amigar com a vizinha Rita, que ela me prometeu planos de estado, comida, abrigo. Até essa parte ela prometeu e cumpriu, na questão do abrigo, mas na questão de comida e limpar e organizar a casa, tudo era eu. Tenho cicatriz na testa, queimadura na mão, porque tudo que era feito na casa era por mim, uma criança de 11 anos. E não sei se eu tenho mais algo para falar, porque tudo quem fazia na casa era eu, sim, a Rita sempre me batia. Não era sempre que todo mundo via e poderia me socorrer. Muitas pessoas não conseguiam me socorrer. A senhora pode repetir de que forma que a senhora chegou até a casa de Sinha Rita? Eu era órfã. Perfeito. Sinha Rita, vamos dizer que ela pegou-me para criar. Então, Perfeitamente. ia me dar abrigo, comida. A senhora falou aí que normalmente era castigada, certo? Ótimo. A acusação vai fazer perguntas à testemunha? Não vai fazer nenhuma pergunta à testemunha. Perfeito. A defesa pode interpelar a testemunha com perguntas. Vou restituir só o tempo de vocês para que a gente possa dar prosseguimento. Pode iniciar. Lucrécia, como você era trabalho no momento que você era? Eu era uma menina que tinha que trabalhar na casa, tinha que cozinhar, tinha que varrer a casa, fazer tudo pra ela.
Você disse no seu testemunho agora que você era constantemente agredida. Então, por que eu não vejo marcas? Não vejo cicatriz, não vejo machucado. A maioria das vezes eu respondo para que as pessoas não sempre me perguntem sobre isso. Como você esconde seus braços? Com maquiagem, assim, a Rita. Pode tirar pra gente ver? Você acha que Damião ignorou o seu pedido de ajuda? Sim. Porque ele me prometeu que ia me ajudar e no final das contas ele não me ajudou. Como você pode ver, nosso réu não está em um estado de sanidade, né? Mas no dia que ele entregou a vara para a senhora Rita, ele estava em sanidade pura. Por que você pediu para ele ter uma Porque eu era menina indefesa. E era não, sou ainda. Como é que você sabe que ele estava bem? Porque ele não apresentava atitude física e Pelo testemunho, pelas perguntas que eu fiz para a senhora, ela disse que eles apresentavam alguns sinais de... eu sempre vivia com a senhora Rita e nunca percebi isso com ele. Mas por que você não conviveu muito com ele? Mas Será com a que senhora a... Rita. Feito? Mais alguma pergunta? Não. Vamos encerrar. Lucrécia, eu tenho algumas perguntas para fazer. Qual é a sua relação com o réu? Basicamente nenhum. Ele só, pelo que eu entendo, ele é parente do senhor. Parente não, ele é tipo conhecido do senhor Rita. Que tinha ido lá para se abrigar com o senhor Rita. Se ele se abrigasse com o pai, ia ter problemas, pelo que eu sei. E no seminário também tinha problemas. Então ele foi se abrigar com o senhor Rita. Perfeitamente. Foi mencionado durante o julgamento que a senhora teria pedido para que o réu a apadrinhasse. Isso é verdade? Apadrinhasse. É para que ele a protegesse dentro da casa, enfim. Isso é verdade? Sim. A senhora solicitou ajuda ao réu para que ele protegesse a senhora daquela circunstância que a senhora vivia, como a senhora relatou, correto? Então, no primeiro momento, você confia nele. Pensou que ele pudesse lhe ajudar. E no momento em que a senhora pediu ajuda, qual foi o retorno que a senhora obteve do réu? Ele entregou a vara para a senhora Rita. Prometeu que ia me ajudar e não cumpriu com a senhora Rita. Então, no momento que a senhora pediu ajuda, primeiro, e foi no mesmo dia que isso aconteceu, a senhora, por exemplo, pediu ajuda tarde a ele para que ele não mais, para que ele a protegesse ali dos castigos físicos, e à noite foi que aconteceu a circunstância da vara, ou foi em algum outro momento? Como foi a questão temporal? Caso a senhora se recorde, eu gostaria que a senhora pudesse mencionar, mas caso se recorde. Pelo que eu me lembro, eu pedi ajuda a ele à tarde, durante a tarde, e quando foi à noite, a senhora Rita pegou a vara que Damião entregou a ela. E nesse momento que a senhora pediu ajuda, ele confirmou que a ajudaria. Alguma parte deseja fazer mais alguma pergunta? Pode ser depois. Aí, queria saber com que frequência do dia a senhora via ele. Basicamente, uns 2, 3 dias na semana. E nenhum desses horários que a senhora via, ele dava nenhum relato de lucidez. Ou Ele apresentava. apresentava no estado normal. No exato momento que a senhora pediu ajuda e ao longo do tempo ele foi demonstrando que essa ajuda ia ser feita, ou ele começou a fazer efeitos ao contrário? Ele demonstrou que ia fazer, no mesmo momento que ele disse que ia me ajudar, ele falou, prometo que irei te ajudar. E depois, ele entregou a vara para a Rita e não cumpriu com essa promessa. E no momento que ele entregou a vara para a senhorita, ele mostrava lucidez? Obrigada. Pode.
defesa por... Bom, como já foi dito antes, pela testemunha do réu, ele falou que o réu, Damião, apresentava um olhar frio enquanto a senhorita praticava agressão. Mas até aí isso pode ser demonstrado como um momento de insanidade, porque ele nesse exato momento mostra um olhar frio. Primeiramente você disse que ele parecia estar sã, em sua plena consciência. Mas agora, quando o advogado perguntou, você disse que parecia não estar lúcido. Está se contradizendo. Mas no momento que sim a Rita me batia, não tem como eu ver o rosto de Damião. Então por que respondeu a pergunta? Isso é que ele respondeu. Ele perguntou. Ele parecia estar em estado de lucidez. Primeiro você disse que ele parecia assim, estar em seu estado sã. Mas depois você respondeu que ele parecia não estar em estado de lucidez. Se você não falou, o que você respondeu? Em todo momento eu falei que sim, que ele apresentava um estado normal. Ele perguntou no momento da agressão. Você respondeu que sim, ele apresentava estado de lucidez. Depois respondeu que não. Por que você respondeu se você não viu? Então eu respondi sem querer. Você vê que ele estava falando sobre esse caso. Mas em um momento tão sério como esse, no julgamento, você não prestou atenção nas suas palavras? Se você ainda não percebeu, eu sou uma menina de 11 anos. Se você ainda não percebeu, você está aqui acusando uma pessoa que pode ser muito bem inocente. Uma pessoa que estava em um momento de insanidade. Posso fazer uma pergunta? Sim, pode continuar. O ex-colega Damião disse que ele nunca apresentou nenhum momento de insanidade na frente dele, mas poderia muito bem mostrar enquanto estava sozinho ou até mesmo com outras pessoas. Você disse que de tarde, quando você pediu para que ele academiasse você, ele estava lúcido, mas ele poderia muito bem de noite já estar em um surto de insanidade. Como é que eu tô sabendo isso? De insanidade aonde? Porque ele estava com você. Você disse que ele não estava lúcido. Nem pro próprio amigo ele contou, como é que ele vai contar pra mim? Não tem como ele contar se ele estava insano, né? Exatamente. Eu peço às partes que agradeço a defesa, peço que a gente possa prosseguir com o caso, uma vez que o tempo já se esgotou para o interrogatório da testemunha. Luiz, pode fazer pergunta para o advogado? Muito rapidamente. A advogada não, a testemunha. Se o senhor tiver alguma menção à advogada, que o faça posteriormente nas considerações Você finais. já sabe o significado da palavra lúcido? É o escravo, no século XVIII. Mas quer para saber o significado da palavra lúcido. Não é à toa que o advogado modificou a palavra e entendeu o significado. Pela ordem, eu peço que, nesse momento, a gente encerre esse momento do interrogatório, para que a gente possa dar Eu posso fazer uma outra prosseguimento. Não, advogada, a gente precisa necessariamente continuar, certo? Agora, muito obrigado, dona Lucrécia, pode se colocar no lugar. Eu chamo agora para testemunhar o réu, Damião. Eu posso ajudar? Caso ele não tenha condições, a senhora pode ficar à vontade. 5 minutos vai ter defeito. Qual é o nome desse remédio? Por favor, eu peço silêncio. Por favor, eu peço silêncio. O remédio não foi dado. Por favor, advogada, por favor, advogado, eu peço que não façam comentários paralelos à ordem do tribunal. Feito? Peço que não hajam comentários paralelos à ordem. Vamos lá. A senhora vai iniciar fazendo algumas perguntas ou ele vai primeiramente dar o depoimento dele? Como é que vai funcionar? A minha colega vai fazer umas perguntas. A advogada Andréa vai fazer perguntas. Damião? Damião? Alô? Como era a sua relação com seu pai? Ele era burro. Seu pai te maltratava?
Seu pai tem volta, tá? Como você era tratado no hospício? Diabo. Pode repetir, por favor? Diabo. Como você se sentiu quando o senhor Rito te obrigou a entregar a vara? Daniel, peço que responda as minhas perguntas. Daniel. Ele precisa responder. Daniel, peço que responda. Eu. Vou passar para a próxima pergunta. Você acreditava que sim, a Rita poderia fazer algo contra você se você não entregasse a vara? Maluco. Damião, por favor, eu peço que responda ao menos uma pergunta minha. Como pode ver, o nosso réu está em bom estado, então eu acho que ele não vai responder. Da parte da senhora, a senhora tem mais alguma pergunta a fazer? Acho que a gente já viu. Não, eu vou tentar mais uma vez. Tá certo. Damião, como você se sentiu quando a senhora Rita pediu para te entregar a vara? Perfeitamente. Então, eu agradeço a defesa. A acusação tem alguma pergunta a fazer para o... Peço, por favor, que os demais que estão no tribunal permaneçam em silêncio. Pode ser. Queria saber como uma pessoa que se encontra nesse estado pode ter saído de um manicômio e ido para o seminário, se ele não tem condição de responder perguntas feitas para ele diretamente. Para a gente responder? Podemos responder? A pergunta deve ser feita diretamente ao réu. Então, eu peço que a juíza não leve em consideração essa pergunta, uma vez que a pergunta deve ser direcionada ao réu. No momento de manifestar-se acerca de todo o caso, a gente já ofertou durante o início e posteriormente nas considerações finais é que essas pontuações podem ser feitas, mas eu peço que o senhor se dirija ao réu somente. Perfeito. Então o senhor não tem mais nenhuma pergunta a fazer? São dois. O senhor tem mais alguma pergunta a fazer? Sim. Por favor, que faça dentro do tempo e diretamente ao réu. Peço que os demais permaneçam em silêncio. Qual o seu nome? Diga-me o seu nome. Você tomou algum remédio constante? Ah, está no chave? É. Você já foi no seminário? Diabo. O seminário é um diabo? Diabo. Como é que ele está louco e consegue entender o que eu estou falando? Mais uma vez, eu peço que o senhor possa fazer as perguntas à testemunha necessariamente. Não faça colocações. Você está entendendo o que eu estou falando? Bom, uma vez que o réu não consegue responder as perguntas, eu peço, por favor, que a parte da defesa possa conduzi-lo novamente ao seu lugar. Caso seja necessário colocá-lo para fora novamente. Caso não,
Ele dá para ele permanecer? Advogada? Vai permanecer? A senhora deu alguma medicamento a ele? Não. Não deu nenhum tipo de medicamento a ele? Bom, agora, para que a gente possa proceder, passar adiante e avançar com o nosso julgamento, eu vou chamar a última testemunha, certo? Vou convidar para que sente-se aqui à frente e apresente-se ao tribunal o senhor Machado de Assis. Pode sentar, por favor. Bom dia. Peço que os demais permaneçam em silêncio. Senhor Machado de Assis, bom dia. O senhor foi chamado aqui porque escreveu a história de Damião. O senhor poderia nos dizer quem ele é? Damião, com certeza, é um cara perdido que não sabe o que está. Ele é um rapaz perdido que não sabe o que quer da vida. A Luísa tem alguma pergunta a fazer? E o senhor acha que ele é Assim, bom, acho que não poderia ser, porque ele é com certeza do Lucrécia. Abater Lucrécia, agredir Lucrécia. Assim, mas aparentemente ele com certeza tem um tipo de sanidade mental muito baixo. Damião prometeu ajuda a Lucrécia por bondade? Assim, acho que bondade não fala muito complicado. Então você acredita que não foi necessariamente por bondade? O senhor acha que ele ficou louco? Ah, sim, aparentemente eu acho que sim. Então, o senhor acha que ele é culpado, que ele não é culpado? O senhor tem já algum veredito acerca disso? O senhor acha que ele é culpado ou não? Às vezes é difícil entender a pessoa ou que passa na cabeça dela. Perfeito. Esse conto que o senhor escreveu foi para ensinar alguma coisa? Não foi para ensinar. O que o senhor acha que a gente está fazendo com Damião? O que a gente está fazendo com Damião? A testemunha. O senhor pode ficar.
antes nós tenhamos algumas perguntas a serem feitas. O senhor vai se manifestar acerca do caso ou vai somente entregar a prova? Uma vez que a parte não vai se manifestar, eu vou ler a carta para que todos possam tomar conhecimento acerca da prova, certo? O senhor pode se sentar. Hoje, enfim, ouso registrar o que me vai na alma, ainda que as palavras me pesem como um chumbo. Fugi esta manhã do seminário. Sim, fugi. Não podia mais suportar aquele cárcere de rezas e de latins. Meu pai, homem severo, de poucas ternuras, quis fazer de mim padre. E eu, que nunca tive vocação, senão para a liberdade, resolvi romper com os grilhões. Corri sem destino certo. O coração aos pulos, até encontrar abrigo na casa da senhora Rita, amiga de meu padrinho. Fui recebido com alguma surpresa, mas também com bondade. Sinha Rita, mulher de certa influência, prometeu interceder junto ao meu pai, contanto que eu me portasse bem e aguardasse o momento oportuno. Vi ali uma tábua de salvação. Durante o dia, aquela casa se encheu de sons. O borborinho das moças costureiras, o tinitar das agulhas e as risadas tímidas da pequena Lucrécia, a afilhada da dona. Era uma menina viva, olhos cheios de luz e inocência. Mas eis que ao cair da noite, Sinha Rita, irritada com o não cumprimento da tarefa, quis castigar a Lucrécia. Segurou-a pelas orelhas e pediu uma vara. Nenhuma das moças se move, e por um instante o silêncio pesou. Lucrécia, pálida, clamou-me pedindo socorro. Eu, que naquele instante poderia ter sido homem, hesitei. Vi a cena, pensei em meu pai, em sua cólera e nas palavras de Sinha Rita. Hei de falar com ele, Damião. Hei de convencê-lo. Foi então que, vencido pelo medo de perder sua promessa, eu mesmo miserável, estendi-lhe a vara. A menina chorou. A cada golpe que ela recebeu, me pareceu cair o meu espírito. Tive vontade de gritar, de arrancar-lhe das mãos o instrumento, mas calei-me, covarde. Agora que a madrugada sobe e o rumor da casa se apaga, ouço ainda os soluços de Lucrécia misturados ao sussurro do vento. Fui salvo, sim, mas à custa de minha alma. De que vale livrar-se do seminário se me tornei escravo da vergonha? Assinado, Damião. Então essa foi a prova apresentada pela acusação. A acusação tem mais alguma prova para apresentar ao júri? Não. Somente a carta. O fato que é perceptível que foi que escreveu, né? A própria lei. Eu tenho uma pergunta. Sim. Onde a carta foi achada? A carta foi enviada para o amigo dele. Chegou pelo correio, ele aprendeu, guardou e trouxe para o Uma julgamento. carta enviada sendo que Damião estava preso? Estava na casa dele, da casa de Sinha Rita. Ele Aí estava Sinha na Rita, casa- ao ir para a cidade, levou a carta dele junto. Ele foi acusado de compactuar com uma de agressão. Ele está preso. Sim, aí está a prova que ele compactuou. Ele escreveu com a própria carta na mão, falando que ele... Preso? Não, ele escreveu a carta, ele deu para Sinha Rita, ela levou para a cidade e Não botou que no ele estava correio. preso, mas preso na prisão. Como é que ele entregou uma carta para fora da prisão? Ele estava em casa. Ele não estava em casa. Ele Tava. foi acusado de um crime. Ele foi acusado de compactuar com um crime de agressão. Mas aí foi... Em momento nenhum foi dito que ele estava em casa. Essa carta Se ele entregou foi a vara à escrita Sinha Rita, ele estava- na noite que ele entregou a vara à Sinha Rita. Eu peço que as partes possam não se interromper. Peço que fiquem de pé, por favor, na hora de se manifestarem. Certo? Sempre que as partes forem se manifestar, eu peço que fiquem de pé. Para que as fotos fiquem bonitas também.
Eu tinha entendido, mais ou menos. Qual é a E peço que vocês não se interrompam, certo? Mas podem continuar. Qual é a pergunta? Eu acho que eu vou primeiro dar um contexto para você. Eu acho que todo advogado sabe, ou pelo menos deveria saber, que na maioria dos casos, quando alguém é acusado de alguma coisa, ele permanece ou preso ou detido de alguma forma. Se ele estava detido em casa, não teria como ele ter contato com ninguém fora do exterior, mesmo que por uma carta, porque ele seria proibido por lei. E dentro da prisão, pior ainda, porque ele estaria sendo vigiado. Como ele viu a carta? Vai falar. Pode continuar. Como ele viu a carta? Essa carta foi escrita antes de ser preso. Quando ele foi preso, ele já tinha mandado a carta. Que a carta já estava aqui na casa do amigo dele. Mas conta que com o passar dos dias, a risada da menina e tudo que os borbulhos aconteciam na Não, isso aí área. foi durante a noite, no mesmo dia, antes. Aí foi quando ele chegou a casa, que ele sentia os risos da Lucrécia, tudo. Aí ele escreveu a carta na noite, após ele ter batido no Lucrécia. É a sua que estava a data escrita na carta. Hã? Por favor, a última pergunta para que a gente possa encerrar a apresentação dessa prova e possa passar à defesa. Na carta, dizia que as moças ficaram horrorizadas com a cena de Sinha Rita batendo em Lucrécia. Mas até mesmo no conto fala que as moças já tinham ido embora quando Lucrécia foi agredida. Então, peço que me interrompa. Como que elas estavam de testemunha na hora, como que elas ficaram horrorizadas se elas nem estavam mais? Essas não são as moças que são amigas dela. Essas, no caso, são as moças que vão por Lucrécia, ou seja, são as outras, como fossem servas de Lucrécia. Mas em momento nenhum foram sequer citadas as outras moças que faziam trabalho doméstico, além de Lucrécia e Foi seus citado. contatos. Foi citado. Quando? No conto. Perfeitamente. Então eu peço agora que as partes sentem, agradeço aos advogados. Podemos passar agora para a... Pode fazer. Agora a defesa tem o mesmo tempo para apresentar suas provas. A defesa tem o mesmo período, o mesmo tempo para apresentar as provas. Bom dia. Bom dia. Vim Bom dia. prestar aqui o meu papel como advogado de defesa de provas contra o réu da União. Perfeitamente. A favor. Por favor. Pode. Eliminou o próprio réu. Perdão, eu tô nervosa, peraí, eu tô nervosa. Visto que o senhor não de fala, Por favor. Eu peço que permaneçam em silêncio. A advogada pode ficar tranquila. Pode ficar tranquila com as palavras, certo? E que não leve em consideração os comentários. Pode ficar à vontade. Eu possuo aqui na minha mão um laudo pericial feito pela própria perícia do tribunal por Damião, que comprova que ele não tinha tomado os remédios. Está aqui. Assinado pelo doutor Teodoro Alvares. Possuo também em minhas mãos um receituário médico-clínico que foi feito pelo Dr. Marcos Feitosa, médico psiquiátrico do Hospital para Alucinados Pedro II, datado na data de 17/4/1895, que também comprova a insanidade mental de Damião, onde ele não tinha discernimento das suas ações. Muito obrigado. Também foi encontrado na mala de Damião o seu receituário médico. Então, fica amassado. Mas é 1800, né? Foi encontrado o seu receituário médico. E também, na antiga casa de Damião, no quarto de seu pai, foi encontrado os seus remédios, onde o pai de Damião não acreditava em diagnósticos. Ele não acreditava na insanidade do seu próprio filho. Por isso que Damião sempre repete: é o diabo, é o demônio, é o diabo, é o diabo, é o diabo. Pois isso desde sempre foi colocado na cabeça de Damião. Que o problema não era seu diagnóstico, ele não ia conseguir curar seus remédios, era o demônio, que achava esse remédio dele. Também para reforçar e comprovar o roubo de Lucrécia na casa de Sinha Rita,
achada a pulseira que Lucrécia roubou de Sinha Rita. Essa foi a pulseira. E para comprovar ainda mais, a perícia investigou e achamos digitais de Sinha Rita, ou digitais de Lucrécia. Digitais. Posso fazer uma pergunta? Só um minuto. A defesa tem mais alguma consideração a fazer? Sim? Em todo momento da investigação, todos os aqui presentes colaboraram com as investigações, inclusive a senhora Lucrécia, ela vai falar uma coisa para mim, mas é rápido. Tá bom. Em todo momento, todos aqui presentes no tribunal compactuaram, inclusive o réu Damião, mesmo em seu momento do seu estado de insanidade, colaborou, e a vítima Lucrécia também colaborou, por isso nós conseguimos as digitais. Perfeitamente. Uma coisa que eu esqueci Sim. era de novamente reforçar que Damião ele é protegido pelo artigo 26 do Código Penal Brasileiro, onde diz: é incêndio de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto, ao retardo, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com o entendimento. Como nós temos aí laudos, receituários médicos, que Damião não tinha capacidade de discernir os seus atos. Ele não tinha essa capacidade, ele não estava bem na cabeça, como a gente pode ver. Obrigada. Posso fazer uma Exponha. pergunta? Sim, a concedeu a palavra agora. Senhora advogada, se no conto diz que a história se passa antes de 1950, como é que o laudo é de 95? Foi a data que Bruno me falou, no dia que eu perguntei a ele. Mas o conto é escrito antes de 1950. É a primeira vez o conto. Você vai deixar Peço por favor, que Você vai todos. deixar Depois dessa, acusando o juiz. no dia. Peço por favor que permaneçam em silêncio. A advogada pode prosseguir. Primeiro que Quando vai matar. só disse que se passou por em torno de 1800. E segundo, que no dia que nós, da defesa, nos reunimos com o juiz Bruno, ele procurou a data e disse que a data aproximada era entre 1890 e 1900. 1895. Mas confere mesmo. Mas o conto está escrito que a história, o acontecimento, na primeira linha, é antes de 1950. Você vai contradizer o juiz? Se uma pessoa, normalmente nessa época vivia uns 60, 70 anos, como é que ele ia apadrinhar a pessoa e quase Advogado. 70 anos depois, Advogado, deixa eu só fazer uma correção. O senhor mencionou 1900. 1800. Certo. Quase 60 anos depois ia ter um laudo. O laudo consta de 1895, certo? O conto, ele foi pela primeira vez publicado em um jornal em 1891, mas ele foi republicado como um livro, ele tomou forma como um livro, de fato, em 1895. Então, confere a data do laudo com a data do... Então, mas no conto está escrito que é 1850. Foi pela primeira vez publicado no ano de 1891, data Então, da por que você não primeira, pergunta para o senhor Machado de Assis, já que foi da primeira escreveu o conto? publicação. Como é que você fez essa contradição? De 45 anos. Ele teve o conto aí, E colocou a data e esqueceu de Eu tenho outra pergunta. Peço por favor que mantenham-se a ordem para que a gente possa prosseguir, porque senão não vai dar tempo. Eu tenho outra pergunta. Janaína, a senhora tem exatamente 1 minuto. Eu sou advogada da defesa. Bia, André Beatriz, é advogada de interrogatório das vítimas e dos presentes na hora do crime e os que conviveram com Damião e Sinha Rita. Letícia já apresentou as provas. Enzo Gomes já apresentou as provas dele. John Lennon já fez o papel dele de interrogado. E cadê o advogado principal que não fez pergunta nenhuma até agora?
Advogada, eu peço, por favor, que a senhora se atenha a fazer perguntas acerca das provas, certo? Isso a senhora pode colocar como fazendo parte das considerações finais. Mas, a priori, a gente está tratando ainda sobre as provas que foram apresentadas pela defesa. Eu agradeço. O senhor tem mais alguma consideração a ser feita? Caso tenha, 30 segundos. Não, muito obrigado. Agora, para que a gente possa prosseguir, fazeremos as considerações finais. À medida em que cada parte terá 5 minutos, certo? Nós faremos as pontuações necessárias e as intervenções necessárias também. As partes terão as considerações finais agora, começando pela acusação. As considerações finais, certo? Valéria, você faz o favor de você fala que você percebeu é possível que a acusação, por favor. Peço que os demais permaneçam em silêncio, certo? Peço que a acusação faça uso da palavra de modo em um tom que todos possam compreender, certo? Então, cuidado com o volume da fala, para que não fique muito baixo. E a partir de agora você tem 5 minutos. Segundo a lei do Feijó, de 1931, Lucrécia não seria considerada um escravo, já que ela ainda era uma jovem. No caso, pode ser a prova de que Lucrécia seria um escravo. Segundo o Código Penal de 1894, Lucrécia, nascida no Brasil, seria uma cidadã brasileira. Assim, ela era protegida contar os seguintes crimes que foram praticados por Sinhá Rita e Damião. No caso de ordem de Sinhá Rita, o artigo 179, ações ameaçadas à vara feita por Sinhá Rita, além do previsto no Código Penal de 1830, a omissão de Damião, a ameaça de Sinhá Rita, artigo 13, cúmplice de Lucrécia, a crise ocorrida durante a noite dentro de casa, assim, o abuso da confiança posta a Lucrécia e Damião, crime em busca de recompensa, crime contra um menor e crime contra um cidadão. Perfeitamente. As considerações finais já foram feitas? Ou a defesa a acusação tem mais alguma consideração a fazer? Ainda resta algum tempo. Vocês têm mais alguma palavra? Não? Perfeitamente. não. Então chega demais. Estou cansado já. Eu peço que o advogado, por favor, se mantenha em silêncio. Agora a defesa tem o mesmo tempo para apresentar. Faça os seus finais. Já pode fazer suas Para as considerações finais, eu gostaria de contar um pouco esse julgamento e lembrar de quando estavam interrogando a vítima, a senhora Lucrécia. A advogada do interrogatório havia feito uma pergunta se Damião estava em estado de lucidez. Quando ela perguntou, ela disse que não. Mas anteriormente, quando a pergunta foi feita pelo lado da acusação, ela disse que sim, ele estava em estado de lucidez. E quando o advogado da acusação perguntou se ela sabia o que era lucidez, o significado da palavra lucidez, ela respondeu que não sabia. Se ela não sabia o significado da palavra, ela não teria o porquê dela responder. Seria isso uma controvérsia do que ela mesma falou. E eu gostaria de reforçar que não há provas
A única prova que há é a carta, que poderia muito bem ter sido escrita em um momento de insanidade de Damião. Até porque a gente já apresentou o laudo da perícia e do hospício, escrito por 2 médicos diferentes, aliás, que têm o mesmo diagnóstico sobre o paciente. Eu acho que, assim, para 2 médicos que provavelmente nem se conhecem, terem concordado sobre o diagnóstico, alguma coisa está errada. Alguma coisa de errado tem nele. E eu gostaria de voltar para a mesma Constituição, a lei do artigo dos inimputáveis do artigo 26. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com o entendimento. Ou seja, em um ato de insanidade, Damião não poderia responder pelos seus crimes. Perfeitamente. Mais alguma consideração final? A gente vai encerrar o julgamento, tá? Vamos lá. Se nenhuma das partes tiver mais nenhuma consideração a fazer, nós agradeceremos a todos pela participação. Agora eu e a juíza Cássia iremos discutir brevemente o caso para que a gente possa chegar no veredito, certo? Então eu peço que vocês se mantenham aqui. Vamos só se juntar rapidinho antes da gente sair para conversar para tirar uma foto. O réu pode agora voltar Vai botar isso. Eu devia tirar um tênis dele. Eu devia tirar um tênis dele. Parabéns, viu? Parabéns. Junta aí rapidinho. Não, mas uma salve bem na Deixa só quem participa da história na frente. Deixa os. Peraí, só quem tá na história. Vai todo mundo saindo. 1, 2, 3 e X. Só você. Aí, agora é só de vocês aí, só de vocês. Só vocês. Bora, rapidão. Ai, que não, fecha aqui. Você é maior. Bora. 1, 2, 3 e X. Peraí. Agora, vai. Eu e a juíza vamos sair para que a gente possa discutir e a gente retorna para dar o resultado, certo? São 9h28, fiquem aqui com a professora alguns minutinhos que a gente vai só discutir e voltar, certo? Deliberamos rapidamente acerca das considerações que foram feitas pelas duas partes, certo? Ouvimos atentamente as teses, ouvimos atentamente as testemunhas de ambos os lados. E após ouvirmos atentamente, nós concluímos
que o réu é culpado pelos crimes de omissão de socorro e auxílio à lesão corporal. E se a gente reforça aqui esse julgamento em caráter simbólico, mas de fato a tese que mais nos deixou convencidos acerca das motivações do réu foi a tese da acusação, certo? Mas assim, eu queria dizer que a defesa se manifestou muito bem. A defesa se manifestou muito bem. A gente só não caiu muito na loucura de Enzo. Damião. Posso pegar a mesa? Tem que gritar mais. A gente só não caiu muito na loucura de Damião. A gente acha. Qual foi a outra testemunha que não tinha? Não veio? Sim. Henrique. Era pra ele ter vindo, aí Ele seria quem? Ele seria o pai, era? Ele é o filho. É porque calma. A Você já a loucura dele. Lembra que a gente falou pra você que ele ia ser o filho de Sinha Rita que viu o Cresce? Ele ia ser uma testemunha, mas a criatura não veio? Entendi. Então, eu achei que isso prejudicou um pouco a tese de vocês. Porque eles trouxeram duas testemunhas que os depoimentos foram muito verídicos. Mas era o Tem adaptar a história, né? A minha autora da história, porque a menina não sabia o que era lucidez e respondeu se ele era ou não. Mas a gente leva em consideração que ela era uma criança. A gente levou em consideração que ela era uma criança. Yasmin não sabe o que é lucidez. Você não sabe o que é lucidez, Yasmin. Mas vocês podem recorrer. A gente vai recorrer. O tanto de prova que a gente trouxe. Mas veja só, eu tinha mencionado a vocês, por exemplo, em 1890 seria muito difícil de vocês conseguirem muitos laudos e muitas detalhes e tal. Eles trouxeram uma carta que estava assinada e que quando vocês foram questionar a prova deles, não ficou muito. A gente achou que o questionamento que vocês fizeram não foi muito oportuno em relação à carta. Assim como a gente também não levou em consideração o ano que John levantou, a questão do ano e tal. Mas assim, é simbólico. Agora eu acho também que Sim, a Rita deveria ir presa, né? A gente entendeu. Samara vai pra FEBEM. Samara vai pra FEBEM. Perfeitamente. Foi esse o ponto. A gente achou o seguinte, que toda a tese da defesa e também, de certa forma, uma parte da acusação ficou muito focada em Sinha Rita. Então, por exemplo, o John trouxe argumentos da questão da escravidão e etc. Só que ela não era escrava, então, só que a gente não levou isso em consideração porque o julgamento não era dela, o julgamento era dele. E à medida que John ia questionando se ele era louco mesmo, pô, como é que ele estava, há 5 minutos ele aceitou o negócio e depois ele não aceitou mais? Ele é louco. Ela ainda quer louco. Você é louco. Eu acho que porque ele aceitou porque ele é louco. Mas foram questionados, mas foram levantamentos pertinentes. Só que assim, foi muito bom. Foi muito bom. John, eu acho que você devia investir. Você volta pra E Janaína também leva muito jeito na hora do debate, certo? Foi uma pena que foi no último ano, que eu queria que tivessem outros. Com essa turma. Pronto, então fica o convite, No ano que vem a gente vai fazer o julgamento com o 9º ano, do ano que vem. E vocês vão ser os jurados. Rapaz, pode ser que a gente veja. Fechou? Pronto, então tá massa. Então quando tiver. A gente vai
vocês para que vocês ano que vem sejam os jurados. Aí não vai ter o juiz só para mediar, mas quem vai definir vão ser vocês. Beleza? Parabenizar a professora, E olha, de ontem para hoje, 100% de diferença. Eu falei, né? 100% de diferença. Parabéns, parabéns. E é isso, agora aproveitar o ponto extra e já foi. Muito obrigado, viu? Peraí, como é que para? Pode ser, Maria.